Olá, queridos, graça e paz. Aqui quem vos fala é o irmão Rony Sampaio, obreiro na Primeira Igreja Batista em Lago Verde, e eu quero compartilhar um pouco da palavra de Deus aos nossos corações nesse momento. Nós vamos ler o Salmo de número 23, um dos textos mais conhecidos das Escrituras, que diz o seguinte: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse texto é um dos mais conhecidos da Escritura, como eu havia falado. Às vezes mal interpretado, pois as pessoas acham que, pelo fato de o Senhor ser o pastor delas, nada de material vai lhes faltar. Muitos dizem que por causa de o Senhor ser esse pastor, elas terão carrões, casas. Mas a verdade é que, se nós observarmos melhor, esse texto ele vai nos falar muito sobre a bondade, sobre o cuidado de Deus, sobre a suficiência de Deus. Na verdade, o texto original, o versículo de número 1, ele traz a ideia de que, se o Senhor é o nosso pastor, não teremos falta de nada. Mas por quê? Porque nós já temos Ele. Ele basta. Ele é suficiente. A versão NVI, por exemplo, ela diz o seguinte: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Então, se o Senhor está conosco, nós já temos tudo, porque o próprio Deus é suficiente, independentemente de qualquer circunstância, independentemente de qualquer situação que nos sobrevenha. Deus é suficiente. E nessa noite eu quero compartilhar essa mensagem com o título Confiando na Suficiência de Cristo. Mas eu pergunto, por que confiar na suficiência de Deus em todos os instantes? E o rei Davi, neste salmo, vai nos dizer 3 coisas a respeito dessa confiança. Entendendo que o ambiente, a figura usada primeiramente nesse texto, é a figura de um ambiente pastoril, tendo em vista que o rei Davi conhecia muito bem, pois antes de ele ser chamado para ser rei em Israel, ele foi um pastor de ovelhas. E ele conhecia muito bem aquele ambiente. E refletindo e fazendo uma analogia do cuidado do pastor com as ovelhas, ele reflete no cuidado de Deus sobre a sua vida e nos faz também refletirmos acerca deste cuidado do Senhor sobre nossas vidas, pois Ele é o nosso supremo pastor, o nosso benfeitor, o Deus que é suficiente em nossas vidas. E eu quero compartilhar o seguinte: por que confiar na suficiência de Deus? E, em primeiro lugar, observando o texto, a partir do versículo 2, nós podemos entender que podemos confiar em Deus, na sua suficiência, no seu cuidado, porque Ele traz direção à nossa vida. E observando os versículos 2 e 3,
tendo em vista o contexto pastoril, como eu havia falado, nós podemos ver que ele diz o seguinte: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então nós vimos aqui que o pastor, ele direciona, ele guia, ele leva as ovelhas para pastos verdejantes, águas tranquilas e veredas da justiça. Devemos entender que o contexto geográfico desse texto, onde os pastores normalmente cuidavam das ovelhas, era um ambiente desértico, um ambiente seco. E o pastor tinha a grande responsabilidade de tirar as ovelhas desse lugar árido e levar a pastos verdejantes, e que eram os locais onde essas ovelhas eram apacentadas, principalmente em decorrência da chuva do inverno, onde elas eram alimentadas, cuidadas. E nós vemos também que esse pastor, e nós entendemos aqui a figura de Deus, ele leva também as ovelhas a águas de descanso. As ovelhas nesse ambiente, elas costumavam ficar um longo período sem tomar água. E em alguns momentos, quando elas encontravam uma fonte, elas podiam beber até 9 litros de água quando encontraram. Quando elas eram guiadas a esse ambiente, essas águas, havia um momento ali de refrigério. E o salmista entende que o Supremo Pastor, quando ele direcionava a essas águas de descanso, ele encontrava refrigério, era um momento de refrigério para a sua alma. O Senhor trazia refrigério para a sua vida, para a sua alma. Mesmo em momentos de sequidão, de aridez, momentos difíceis, o Senhor assim fazia, direcionava. E mais um detalhe acerca das ovelhas é que as ovelhas, elas tinham uma lã muito espessa e por isso elas precisavam se refrescar na água. Elas também tinham pernas curtas e se elas entrassem no rio com correnteza, uma água turbulenta, o que ia acontecer com ela? A lã da sua barriga ia ficar encharcada por causa da correnteza e ia levá-la. Por isso, o pastor tinha sempre a preocupação de levar suas ovelhas a águas tranquilas. Isso reflete também no cuidado de Deus para com as nossas vidas. Ele nos tira, ele não deixa que nós fiquemos em águas turbulentas, mas ele nos leva a águas de descanso. Ele nos direciona sempre para essas águas. Mas nós vemos também uma outra coisa que ele diz: as veredas da justiça. Isso significa o caminho correto. E ovelhas são teimosas e às vezes iam por caminhos errados, por caminhos tortuosos, e acabavam muitas das vezes se perdendo. E trazendo isso para a realidade do Senhor, essas veredas que Ele direciona as suas ovelhas para um caminho correto, porque Ele não quer que essas ovelhas se arrebentem na frente, morram. Ele nos guia para um caminho de retidão. Aqueles que confiam nele, Ele leva-os à retidão.
Ele nunca nos levará para um caminho de injustiça, pois isso seria incoerente da sua parte, pois Ele é um Deus justo. E pensando nessa justiça, Ele encaminha, Ele guia, Ele leva o seu povo a caminhos de justiça. Portanto, quando nós confiamos que em todos os momentos o Senhor, nosso pastor, é suficiente para as nossas vidas, nós sentimos que Ele nos direciona, Ele nos dá sustento, nos leva a pastos verdejantes, nos dá refrigério, nos leva a águas de descanso e nos encaminha, nos leva para um caminho correto, um caminho de justiça. E o apóstolo Paulo, em Filipenses 4,13, disse algo que corrobora muito bem com esse texto. Ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. Mas, ao contrário do que muitas pessoas pensam, que pelo fato de Deus fortalecê-los, podiam fazer qualquer coisa, inclusive coisas erradas, o que o apóstolo Paulo está dizendo, muito parecido com a confiança de Davi no cuidado do Senhor, era, observando o contexto, mesmo que ele estivesse na fartura, ou mesmo que estivesse na pobreza, tendo algo, tendo o suficiente ou não tendo nada, Cristo era suficiente para a sua vida. Porque, por causa do poder de Cristo, ele era fortalecido. E isso bastava para ele. Ele aprendeu o segredo do contentamento. Isso deve ser uma máxima, uma verdade para nós também. Deus é suficiente, irmãos, amigos que estão me vendo e ouvindo. Deus é suficiente para com as nossas vidas. Ele sempre nos guiará, nos levará a lugares bons e agradáveis na sua presença. E todos nós, mesmo você que ainda não tem um compromisso com Deus, em algum momento da sua vida você vai sentir que precisa da direção de Deus, de um norte, de algo confiável para a sua vida. Em alguns momentos nós nos sentimos indefesos, como realmente ovelhas que somos. Angústia, decepção, tristeza, sequidão espiritual, necessidades nos sobrevêm. Mas quando nós vamos à presença do Supremo Pastor, Ele nos dá alívio, refrigério, Ele nos dá descanso, Ele nos dá direção, Ele ajusta a nossa rota. E neste período de pandemia, por exemplo, nós temos provado dessa suficiência de Deus em nossas vidas. Ele tem nos dado sustento, tranquilidade, apesar do momento adverso, paz nos nossos corações, momentos em que mais estamos angustiados e desesperados. Ele faz isso. Ele dá direção. E em certo momento da minha vida, eu encontrei-me assim também. Na verdade, eu encontrei-me em um momento de afastamento de Deus, dessa direção de Deus. Já o conhecia, já tinha entregado minha vida para Ele. Mas em certo momento, sentindo um momento difícil da minha vida, eu optei por fazer uma viagem, por viajar, por conseguir algo. Aquele momento em que você sente, que você para e pensa: se eu não tenho nada,
Eu tenho essa idade, eu não consegui nada. Eu preciso conseguir algo para que eu me sinta mais completo, para que eu me sinta mais inteiro. E assim eu me sentia. Eu tinha 19 anos de idade. Viajei no ano de 2011 para São Paulo. E nesse período eu, mesmo afastado, senti um peso grande no meu coração quando fazia algo que não agradava a Deus. E um momento, em uma empresa que eu trabalhava, eu tinha pego o meu pagamento, a 40% dele, meu vale. Estava muito animado, muito alegre, porque eu ia mandar para minha mãe. Mas o que aconteceu é que eu fui para o trabalho, e ao meio-dia, quando eu fui mexer no meu armário, eu vi que o dinheiro não estava lá e que eu iria depositar. E eu me lembro que eu fiquei em choque, desesperado, também tinha as contas para pagar. E o que aconteceu? Eu fiquei totalmente desestabilizado, não tinha como, desnorteado, não tinha como eu trabalhar naquele dia. Falei com meus chefes, eles me liberaram, fui para casa. E fiquei realmente desesperado, fiquei triste, realmente. Mas o que acontece é que Deus, ele não havia me abandonado. Deus estava comigo ainda. Ele queria me trazer de volta à sua presença. E dentro daquela empresa, um local em que todo mundo sabe que ninguém quer dar nada para ninguém, reuniram-se, fizeram uma vaquinha durante uma semana. E eu não sabia de nada. E as pessoas às vezes comentavam, cochichando, alguns, e eu não sabia realmente o que estava acontecendo ali. Mas eles fizeram uma vaquinha. E na sexta-feira, antes de ir embora, fui chamado, estava trocando de roupa para ir para casa, pegar o ônibus. E me entregaram o dinheiro. Meus patrões lá da empresa, os chefes, me chamaram e entregaram o dinheiro. E eu fiquei muito alegre, eu fiquei assim muito emocionado naquele momento. Fui para casa. Naquele momento não pensei muito bem naquilo tudo, mas depois de um tempo Deus me levou a refletir que Ele ainda estava me sustentando, que Ele estava com a minha vida, que Ele estava de certa forma, usando aquela circunstância para me trazer de volta à direção correta, ao trilho correto. Eu pergunto, você tem provado, na verdade, a direção de Deus em sua vida? Suas decisões têm passado pelo crivo do bom pastor, mesmo em situações difíceis. Podemos sentir paz e tranquilidade que o Senhor nos dá. Ele traz realmente um norte à nossa vida. Mas em segundo lugar, por que confiar na suficiência de Deus em nossas vidas? Porque Ele traz consolo às nossas vidas. No versículo de número 4, o rei Davi disse o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Essa expressão, vale da sombra da morte, representa um ambiente ameaçador, um ambiente de morte. O vale, os locais onde aquelas ovelhas estavam, eram vales, um terreno baixo, um local baixo e longo de terra que era cercado, que ficava entre colinas e montanhas. E representava um grande perigo para as ovelhas. Um ambiente de trevas, um ambiente escuro.
Elas poderiam tropeçar, quebrar uma perna. Um leão podia tragá-las, uma cobra podia picá-las, enfim, estavam sujeitas a esses perigos. Mas mesmo nesse momento, Deus trazia descanso, consolo. E nós vemos aqui uma outra figura que o rei Davi vai nos falar. Ele diz: porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Eram ferramentas comuns que os pastores de ovelhas usavam. O bordão servia para dar a proteção necessária para matar os predadores. E o cajado era utilizado para dar apoio e guiar as ovelhas no rumo certo. Assim, nós aprendemos, entendemos que quando confiamos em Deus, mesmo diante da maior ameaça, Ele nos consola, nos dá descanso, nos protege. Quando nós olhamos para o bordão e o cajado do bom pastor, nós temos confiança, recebemos consolo. E mais uma vez, não tem como não falarmos do vale da sombra da morte que temos passado, um momento obscuro em que as pessoas estão inseguras, em que as pessoas sentem medo da morte, um ambiente ameaçador. Quantas pessoas já se foram por causa deste vírus? Quantos entes queridos, quantas pessoas têm chorado, se desesperado? Quantas pessoas estão angustiadas, até mesmo depressivas, ansiosas, com síndrome do pensamento acelerado? Mas aqueles que têm o Senhor como seu pastor se sentem realmente consolados. Olham para o seu bordão, para o seu cajado, se sentem protegidos, se sentem seguros, porque Ele tem apoiado, mesmo nesse momento difícil, mesmo nesse momento complicado que nós temos vivido. E mesmo que a morte venha, nós temos uma certeza. Os que já têm um compromisso com Deus, os que já entregaram sua vida aos cuidados do bom pastor, e que a morte, ela se torna uma aliada, não mais uma inimiga. É claro que na filinha da morte ninguém quer ser o primeiro. Na fila da lotérica, todo mundo quer ser o primeiro. Mas na fila da morte, quem quer ser o primeiro? Ninguém quer. Mas a morte não mais assombra. Esse ambiente ameaçador não mais assombra. O apóstolo Paulo disse no livro de Filipenses que o viver para ele era Cristo, que o morrer era ganho, que o morrer era lucro. E ele diz ainda que seria muito melhor, porque ele iria para a presença de Cristo, ia para um lugar bem melhor, pois as tribulações que enfrentamos aqui, elas não se comparam com a glória que há de ser revelada. Algo maravilhoso está por vir. Se você, eu quero aqui fazer esse pequeno apelo, ainda não conhece a Cristo, ainda não tem um compromisso com Deus, faça, entregue-se a Ele. Talvez Ele esteja usando esse momento para que você se dobre, para que você se curve diante dEle, em arrependimento, fé. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que sucederá daqui a 30 segundos.
mas entregue sua vida aos cuidados do bom pastor, ao consolo do bom pastor. Eu não sei que vales você já teve que passar, mas posso garantir uma coisa: se o Senhor estiver convosco, se o Senhor estiver conosco, você receberá realmente a proteção e cuidado dele. Se você está enfrentando um momento difícil na sua trajetória, seja qual for o problema, a dificuldade, todos nós enfrentamos, não estamos isentos de passar por isso, por esses problemas. Confie que Deus é suficiente, que Deus trará o consolo para a sua vida. Em terceiro e último lugar, por que confiar na suficiência de Deus? Porque Ele traz bênção à minha vida. E nós podemos observar, você pode observar daí, e eu posso observar daqui, que a figura que o rei Davi usa agora não é mais a figura do pastor e das ovelhas, mas agora a ideia é de um anfitrião que recebeu seu convidado. Nós podemos notar isso. E nós percebemos que esse anfitrião, ele prepara uma mesa, unge a cabeça do seu convidado com óleo. E nós podemos ver aqui, por exemplo, que os inimigos também estão na presença dele. Os inimigos aqui não são apenas pessoas que queriam o mal, queriam a ruína, mas até mesmo matá-lo. E o ato de ungir era colocar um óleo na fronte como um sinal de que aquela pessoa era bem-vinda naquele local. E geralmente, no Antigo Testamento, relacionava-se a uma bênção. Então, nós podemos ver aqui que é uma espécie de mimo de Deus para com a vida deste anfitrião. Deus o recebe na sua casa, na sua presença, o unge, o abençoa, de modo que muitos dos seus inimigos não iam nem entender. E Deus o abençoava tanto que o salmista declara no versículo 6: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ele tinha certeza de que a bênção de Deus ia segui-lo ou persegui-lo todo dia da sua vida. Enquanto vida ele tivesse, ele queria habitar, estar na casa do Senhor. E Deus, Ele também nos abençoa diariamente. Você já parou para pensar no quanto Deus já abençoou sua vida? Você já parou para pensar que nós, mesmo sendo tão imerecedores, Deus tem abençoado? E existe uma bênção comum. Deus abençoa todos diariamente. Ele faz cair a chuva sobre justos e injustos. Apesar de muitos demonstrarem ingratidão, Deus abençoa. Deus faz bem. Deus cuida. Mas também Deus concede bênçãos especiais àqueles que estão com Ele,
aqueles que entregaram sua vida ao cuidado dele, aqueles que confessaram Jesus como seu único e suficiente Salvador e têm experimentado dessa bondade de Deus, dessa misericórdia de Deus. Existem momentos na nossa vida, mesmo na caminhada cristã, que eu acredito que é um processo de maturação de Deus na nossa vida, que enquanto a gente está buscando uma profundidade maior, um conhecimento maior na palavra de Deus, a nossa cabeça, na nossa mente, fica um turbilhão de questionamentos. Até mesmo muitas vezes vem dúvidas. E nós precisamos escavar, buscar um pouco mais. Mas no final, nós sentimos. Nós não vamos encontrar resposta para tudo, mas a verdade é que Deus, o Evangelho, tem um efeito muito grande na vida daqueles que creem, porque há uma transformação. Não existe maior evidência de que o Evangelho funciona de verdade do que a transformação que ele opera na vida das pessoas. E eu li um livro, uma teologia sistemática, que contava uma história mais ou menos assim, não lembro de muitos detalhes, mas um ateu convocou um pastor para um debate, se não me engano, na Inglaterra. E esse pastor disse o seguinte, talvez eu não vou me recordar dos números exatamente, como está lá no livro, mas foi basicamente isso. Ele disse o seguinte para aquele homem que não cria em nada, não cria em Deus. Olha, eu quero que você me traga 20 pessoas aqui que foram transformadas pelo seu discurso ateísta. Ou melhor, me traga 10, 5, me traga pelo menos uma. Mas se você quiser, eu posso trazer aqui até 100 pessoas, com os olhos brilhando, contentes pela transformação que receberam na vida delas. E é isso que acontece. Deus abençoa, Deus transforma. Deus, ele restaura casamentos, restaura vidas, muda a história das pessoas. Quantas pessoas você já conhece que no passado viviam de forma dissoluta, de forma abominável a Deus, talvez até prejudicando outros, mas hoje foram alcançados por Deus, estão sob os cuidados do bom pastor, estão sob os cuidados de Cristo, que declarou: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E ele morreu por nós. O sangue foi vertido naquela cruz. Mas eu tenho certeza que você também, meu irmão, já pôde sentir, já pôde provar das bênçãos de Deus em sua vida. Tenho certeza de que em algum momento em que você estava com questionamentos, com dúvidas, ou mesmo angustiado, Deus te trouxe a memória, o Espírito Santo trouxe a tua mente o que Deus já fez. Trouxe um versículo bíblico que marcou a sua trajetória, a sua história até aqui. Portanto, eu quero te perguntar, você já agradeceu pelas bênçãos de Deus em sua vida? Ou você é uma pessoa que continua na ingratidão, na falta de reconhecimento do que esse Deus tem feito em sua vida? Eu tenho aqui
muitas coisas para falar. Deus já me abençoou de forma que eu fico sem palavras. E que as minhas palavras não seriam suficientes para expressar histórias da minha vida, apesar da minha não muita idade. Mas eu quero falar um aqui, que eu fiquei assim, maravilhado com o que Deus fez através de pessoas, que foi no período do meu casamento. Antes de casar, eu e minha esposa já tínhamos algumas coisas e já tínhamos inclusive a nossa casa e tudo. Cada um tem uma história para contar, a nossa é essa. Mas o que eu quero destacar aqui é a generosidade das pessoas. Eu acredito que reconhecendo também a generosidade de Deus em suas vidas, muitas pessoas nos ajudaram, nos deram coisas. E foi assim um momento assim maravilhoso realmente, um momento muito abençoado, em que eu pude sentir o cuidado de Deus, o amor de Deus através da vida dos meus irmãos, da CIB de Vitorino. Realmente foi algo maravilhoso. Eu louvo a Deus pela vida deles. Então, meus queridos, eu quero aqui finalizar fazendo aqui uma recapitulação dos pontos desta mensagem. Por que confiar na suficiência de Deus? Porque Ele traz direção à nossa vida. Porque Ele traz consolo à nossa vida. Porque Ele traz bênçãos sem medida às nossas vidas. Que Deus vos abençoe, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.